Boa tarde, hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro, 26 em homenagem a ele, Deus Driguinho. Dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, Uni com I de escola, como diria Carla Pérez, no Instagram, Timão Universitário, no facebook.com/Timão Universitário, você acompanha ao vivo o programa. E no meu canal no YouTube, no youtube.com/blog do Vitão, você encontra o arquivo de todos os programas que a gente fez, anteriores, o debate que foi feito, inclusive. E mais tarde estará esse programa também na íntegra. No programa de hoje, quem pode ler as manchetes para mim? Shampoo, você é bem pago para isso, né? No programa de hoje nós teremos Timão na mídia, Papo na Laje, os gols contra o Palmeiras, a participação dos jornalistas, coletiva do técnico Fábio Carilli, o Corinthians e as notícias dos outros esportes. Antes da gente chamar já o nosso convidado especial que está na nossa laje hoje, rapidíssimo, Bruno Andrade, solta para nós as manchetes. Primeiro, Aline Pereira Cunha e a Adalberto. A Adalberto tá meio mal-humorada hoje, não sei porquê. Solta pra gente aí a vinheta do Timão na mídia. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Vamos às principais manchetes do Corinthians. Caneladas do Vitão. Olé, Timão atropela Verdão na tática, técnica e na raça. Isso, daí com calma, com capricho, que essa é importante. Essa é importante. Agora São Paulo. Rosenberg volta ao Timão com o objetivo de internacionalizar a marca. Lance. Corinthians vence 14º clássico na década e domina rivais no Paulistão. Estadão. Derrota faz do Palmeiras a vítima preferida do Corinthians no século. Meu Timão. Com Rodriguinho suspenso, Matheus Vital se põe à disposição para a estreia na Libertadores. Globo Esporte. Carilli conquista 77% dos pontos em 13 clássicos oficiais pelo Corinthians. Beleza, Bruno. Antes de a gente comentar, já vamos chamar para nossa laje um convidado. Solta para nós a vinheta do Papo na Laje. Papo na Laje. Como vocês sabem, aqui não tem tapete rosa, buquê de flores, cravo, leque para deixar o ambiente mais fresco. Aqui é a nossa laje mesmo, Guarulhos, que é uma ZL emancipada. Hoje recebemos aqui Silvio Romualdo Júnior, meu amigo Silvinho, que, entre outras coisas, é blogueiro do Globoesporte.com e conselheiro reeleito pro terceiro mandato do Corinthians. O Silvinho, que nessa eleição estava numa das chapinhas que foi... Era a 21, não é isso? Isso, a 21, boa tarde. Boa tarde. Já fiz a Ana Paula Rosa fazer 21, era mais divertido que o Silvinho. Mas, Silvinho, bem-vindo aqui à nossa laje. Um dia confirmou a presença antes de saber o que aconteceu no derby. Não é que esperou ver o que acontecer para ver se vinha bem-humorado ou não. Confirmou antes. Não é que nem aquele jogador que espera ver se vai ganhar o clássico. Mas eu tinha certeza que ia vencer. Eu tinha certeza que eu não tinha. Meu palpite, que eu já achava de otimista, escrevi no jornal e falei que era 1-1. Eu achava que era jogo para empate, que os dois iam ficar satisfeitos para não criar crise antes da Libertadores. Não esperava que o São Paulo, que tá perdendo tanto que parece São Paulo, né? Que o Palmeiras fosse pipocar tanto e o jogo fosse tão... Eu não imaginava que fosse... Podia até ganhar, porque clássico é com tamanha tranquilidade. Silvinho, obrigado de novo pela sua presença. Você esteve aqui recentemente acompanhando o candidato Romeu Tuma Júnior, né? A gente fez a entrevista com vários candidatos. Tive 2 vezes, né? Uma no programa e uma no debate. Né? E hoje voltou já como conselheiro reeleito. Silvinho, que além de blogueiro do Globoesporte.com e comentar jogos também, ex-blogueiro do Globo Esporte. Saiu agora. O Globo Esporte acabou com os blogs de torcedor. Faz quanto tempo isso? Faz alguns dias. Ah, tá. Porque não tô tão mal informado assim. Porque não faz pouco tempo que eu iniciou. Não é tanto tempo assim. Enfim, e também muito ligado à natação do clube, né? Tava sempre por dentro do que acontecia na natação. Tem os filhos da idade de criança que também nadava no clube. Silvinho, o que chamou a atenção para você das manchetes? A gente vai falar muito hoje do derby, mas também tem Libertadores, né? O Corinthians também liberou a lista dos inscritos sem Casim, né? Pode vibrar, torcedor. Casim não está inscrito, nem Alex Teixeira, que parece que a negociação que era certa parece que subiu no telhado. O que te chamou a atenção nesse final de semana aí nas manchetes, Silvinho? Sem dúvida a vitória, né? Contra o Palmeiras. Nós fizemos o nosso podcast na quinta-feira. Eu, o André. Podcast Timão, que eu dei o cano. Isso, André Ranieri, né? O Diego Valença. O Diego Valença, claro, ele comandando. E eu dei o palpite ali. Eu falei, acho que 3-2.
eu tinha certeza da vitória. O time do Corinthians, esse time, gosta de jogo grande, né? Você imagina, você já jogou bola, né, Vitão? Já. Qual seria a sua motivação em enfrentar um Ituano, um São Bento, numa quarta-feira, 7 horas da noite, 10 horas da noite? Não tem motivação. Esquece. O Campeonato Paulista, né? o Campeonato Paulista, ele só vale a partir da final. A partir da partida final. E às vezes nem a final, né? Clássicos, porque pegamos uma teta no último Paulista. Às vezes a semifinal é mais difícil do que a final, né? Corinthians do ano passado. Exatamente, às vezes a semifinal. Clássico, né? Então, por exemplo, na próxima fase a gente vai enfrentar o Bragantino. Ou Ituano. Ou Ituano, em 2 jogos, lá e cá. Pau lá e pau cá. Então, os jogadores, não adianta se falar que o cara vai entrar com a mesma motivação Mas tem a questão, né, Silvinho? É o 4º derby seguido que o Corinthians ganha. Teve um derby equilibrado, na minha opinião. Não parece ser melhor, que foi aquele do erro da arbitragem do Gabriel lá. Mas em todos os 4, o Corinthians jogou o derby, como você está dizendo. O Palmeiras não jogou um derby. Então, assim, isso chama atenção. O poder do Fábio Carille e dos jogadores motivar para o jogo grande, entender o jogo grande, entender que a torcida dá valor para o jogo, a torcida se fez entender comparecendo no treino. E o Palmeiras, mais uma vez, eu escrevi isso no meu jornal no dia do jogo. Assim, não tem pão quente todo dia. Não é possível que de novo o Palmeiras vai jogar um jogo comum enquanto vai jogar um derby. Porque o Corinthians ia jogar o derby. Eu tinha certeza que ia jogar pela torcida ter na véspera, pela motivação, pela crise que viria com a derrota. Mas eu imaginei que o Palmeiras também ia jogar um derby, né? E o Palmeiras mais uma vez jogou um jogo. E quando foi acordar pro jogo, já estava apanhando o jogo de 1-0. Isso me surpreendeu. A postura do Corinthians, como você disse, eu gosto disso, é um time grande. O Cássio falha sempre. Fala o jogo grande que ele falhou. Mais uma vez ele foi bem no jogo grande. Tá sempre fazendo a defesa do jogo. Ele falhou contra o São Bento, falha contra o Ituano. É desconcentração. É isso. Enfim. Shampoo, você que acompanhou o jogo em casa, né? A nossa companheira que costuma estar no programa, Jadimene, estava na transmissão do jogo da Rádio Coringão. Hoje está ausente do programa, né? Está acompanhando o nosso X da Rádio Coringão ali nos exames. Pronta melhora para o X. O que você tem a dizer sobre o jogo? A gente vai passar e ouvir os gols já. Bom, o Palmeiras a gente tem que falar bastante. Eu concordo com essa aqui do Caneladas do Vitão, sem fazer o merchan. Olé, Timão atropela Verdão na tática, técnica e raça. Isso vai de encontro à coletiva do Carille, que ele falou das oportunidades escassas, né? Mas poucas oportunidades que teve o Palmeiras, que foram erros do Corinthians. O gol do Corinthians, o primeiro gol, foi totalmente trabalhado, né? Dentro de uma característica que o Corinthians não tem mais, que é a referência dentro da área. Você vê que os laterais pegavam a bola, olhavam para a área, então não tinha aquela confiança de fazer o cruzamento porque não tinha um jogador referência. O Corinthians acaba sofrendo com isso sem ter um atacante, um centroavante. Por outro lado, os cruzamentos vinham para trás. Então a bola foi girada para o Fagner, o time continuou tocando a bola, deu mais de 1 minuto de posse de bola, até que veio a jogada com o Gabriel, o Maicon e o Rodriguinho conseguiu fazer individual, acabou com 2 marcadores do Palmeiras. Então o Palmeiras só teve lances importantes em cima dos erros do Corinthians, de resto só deu Corinthians no jogo. Caio, quem quiser participar do programa, a gente vai ouvir a opinião dos colegas jornalistas sobre o derby, quem foi o destaque do derby. A gente vai fazer também o nosso provão. Para mim, o Rodriguinho foi o melhor em campo, óbvio, mas o René Júnior teve uma atuação muito, muito boa também. Eu coloco ele no patamar ali. Cássio foi bem quando precisou. Enfim, pouca gente destoou ali. Gabriel também foi bem no jogo. Balbuena só que deu uma pichotada ali que deu uma... E o Fagner poderia ter botado tudo a perder numa entrada meio burra. Mas enfim, como o pessoal faz para participar do programa? Bom, no Twitter é só seguir o @TimãoUni, no Instagram Timão Universitário e no Facebook Timão Universitário, onde você pode acompanhar o programa ao vivo. Isso, responda lá quem para você foi o destaque da partida. Antes de ouvir a opinião dos colegas, vamos ouvir, né? Encontrei o Botarelli nos elevadores do Palácio de Itaquera logo após o jogo, ele estava animado, enfim. Vamos ouvir a narração de Botarelli dos gols do Corinthians 2-0. Participaram da transmissão também Jade, Gustavo Maciel, Vinícius Lúcio, Matheus Dinambro e Wagner Hiroi. Solta pra nós aí os gols. Faz a jogada individual, foi pra cima da marcação, fintou na perna esquerda, não dá pra bater, segurou, tocou atrás pra Gabriel, na esquerda perde bola, passou Maicon, recebeu, pra Rodriguinho, virou pra bater, segurou, fez a finta, vai fazer golaço, 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 gol!
Cleison, deitada. Sabe quando o porco deita pra descansar? Ele deitou no chiqueiro, deitou a zaga inteira do Palmeiras. Rodriguinho, perna esquerda na bola, quebra do goleiro Jailson. A zaga do Palmeiras não viu a cor da bola no toque de bola da equipe do Corinthians. Não viu a cor da bola, tá correndo atrás até agora. Rodriguinho abriu o placar pro Timão aos 40 minutos do primeiro tempo. Tá lá, garoto, no fundo do gol. Foi ali assinar a súmula e tá conversando com o Carille. Vai na cobrança de pênalti, Cleison. O Corinthians já perdeu um com o Jadson. Não vai fazer essa, Cleison. Faz o gol, mete na rede. Autorizado pela arbitragem, Cleison de perna direita. Vai fazer o segundo gol do Timão. 38 minutos e 40, Cleison. Foi pra bola, bateu. Gol! Que vieram jogar na Arena Corinthians nesta tarde e noite de sábado. Cleison com categoria deslocou o Fernando Praz, colocou na rede, batendo o pênalti, faz o segundo gol com 39 minutos do segundo tempo. 39 é o número do Corinthians nesse jogo e 26 é o número da humilhação. 25 meteu na rede, tá lá, garoto, no fundo do gol, Jade Gimene. Depois da jogada do Rodriguinho e o pênalti, o Cleison foi pra bola, o Praz falou pra ele, bate aqui na esquerda, ele falou, hoje não, querido, e bateu, marcou 2-0 pro Corinthians aqui na Arena, e o Corinthians vai assando o porco no rolete. É isso, foram os gols. Vamos já direto pro Carille. Fala, Carille. No ano de 2014 ou 15, agora não vou conseguir me recordar, o Maicon jogou no Sub-20 o ano inteiro como lateral esquerdo. O ano inteiro. Né? E eu ia assistir muitos jogos, sempre fui muito ligado à categoria de base do Corinthians e tinha tranquilidade. A gente teve que acelerar um processo com o Juninho, né? É algo assim que eu não gosto de fazer muito, mas por necessidade e para ver muitas vezes, e sentiu, a gente tem que ser verdadeiro aqui, sentiu, né? Mas a gente vê que tem muito potencial, vou repetir, Castan ficou 1 ano no banco, o Wendel 1 ano e meio, do Fábio Santos, depois o Arana 2 anos para virar de titular, Paulinho, enfim, o Corinthians é diferente, né? Então muitas vezes esse processo que a gente está chegando o Matheus agora, e muitas vezes a gente já começou, calma, 19 anos, chegando de um ABC, a gente não sabe como é que é a personalidade do menino, põe num jogo aí, toma uma vaia, será que vai, sabe que tem personalidade? Eu não sei, eu não conheço o garoto ainda, a gente só conhece com o tempo e é o que aconteceu com o Juninho. Acredito muito no Juninho, pela sua qualidade técnica, é um meia de muita qualidade, né? E que vai passar por esse processo, eu sei que ali na frente ele vai dar uma resposta muito boa. A segunda pergunta, vai ser o meu maior desafio agora, tá? Deixar esses caras assim muito atento, muito motivado, que a gente sabe que quando a gente está motivado, está concentrado, a palavra não é motivado, está concentrado, está atento a todas as ações, a gente é muito forte. Esse vai ser meu próximo desafio. Fábio Carille, assim como eu elogiei você muito no dia do jogo, na véspera, quando eu vi a escalação, e agora eu tenho que lembrar que foi você que pediu o Júnior Dutra, o Snowcazinho e o Juninho Capixaba. Então você tem esse BO para assumir aí. Você fez muito bem em mudar o time, mas você aceitou. É óbvio que você não tem dinheiro para pedir Messi, Cristiano Ronaldo, mas assim, se é para ter o Júnior Dutra e o Casinha, é melhor não ter ninguém. Para você, Silvinho, a gente vai fazer depois o provão, a gente vai falar individualmente nota de cada jogador, tal, com calma. Mas para você, qual foi o destaque do derby? O destaque, como sempre, foi o conjunto, né? Mas o Rodriguinho faz a diferença. O Rodriguinho jogou muito, e quando o Rodriguinho joga muito, você vê que o Corinthians sofre quando o Rodriguinho e o Jadson vão mal, o time vai mal. Sim. Mas quando um dos dois faz a diferença, o Corinthians atropela. Eu anotei alguns números aqui, porque daí fica o torcedor, os adversários, né? São Paulino, palmeirense, o resto. O resto. Eles não ficam. Definição. Eles acham, eles não entendem porque as coisas não dão certo pro time deles, né?
Por exemplo, São Paulo já caiu o treinador? Deve estar caindo. Até eu entrar aqui no estúdio, não, mas não sei se mas vai cair hoje. daqui a pouco. Não sei então, se não cair hoje, cai quarto. Você pega o Corinthians, Vitão e amigos, em 10 anos, né? Pegar de 2007. E eu pego 2007, não por uma alusão ao período do Andrés, porque 2007 foi quando a gente... Caiu. Fomos lá do umbral para o paraíso, né? Então é o seguinte, em 10 anos nós tivemos só 6 treinadores, ok? Você conta aí Edilson Batista, Cristóvão Borges e Oswaldo como treinador. Tem que contar. Não. Foram erros fora da curva. O Mano, o Adilson Batista, foi um erro. Rápido, né? O Tite, depois o Mano de novo, aí o Cristóvão, Oswaldo e Carille. E lembrando que Mano e Tite saíram para atender convocações. Então, o Mano, eu digo mais, o Mano estaria no Corinthians até hoje, talvez, se ele não tivesse saído para a seleção brasileira. Nós tivemos em 10 anos 4 gerentes de futebol. Tivemos o Antônio Carlos, o William, que ficou pouquíssimo tempo. Não deu nem um mês. Não conta no William. O William, não, mas vamos contar porque é insatisfeito. Acho que ele nem considera, porque ele ficou muito pouco tempo. Mas vamos considerar. Ficou uma semana. Foi uma contratação que não deu certo, que ele esqueci do jogador. Ele também não. Então, Antônio Carlos, William, Edu Gaspar e Alessandro. O jogador que o William tentou contratar foi o William Magrão. Aí não veio, aí tá. fez. Então foram 4 gerentes. Diretores de futebol. Foram 3 diretores, mais 2 adjuntos que ajudaram a tocar ali. Mário Gobi, o Roberto. Que viraram presidente? O Janequian, que ficou pouco tempo. É o do Guarani, né? Mas conta. Aí 2 adjuntos que tiveram participação ativa. O Duílio, que voltou. Voltou agora. E o Edu Ferreira. Você não está fazendo o Flávio Adalto nessa lista aí. Desculpa, o Flávio Adalto. Então foram 4 diretores. Então, 4 gerentes, 4 diretores, 2 adjuntos com função de diretoria. A mesma linha, né? 6 treinadores. Na base, no sub-20, em 10 anos, nós tivemos provavelmente 1 ou 2 treinadores. Loz muito tempo. Não passa disso. Se você considerar o Loz e o Coelho, que está lá ainda. O Coelho assumiu faz pouco tempo. Assumiu pouco tempo. E em 10 anos, o Corinthians conquistou grandes campeonatos, grandes títulos em pelo menos 7 anos. Aí você fala, mas aonde você quer chegar com isso? Compara os outros clubes. Passou em branco em 2016. Passou em branco em 2010. 10 o ano do centenário. E passou em branco em 2016 e 14. Mas 14 não fomos campeões no futebol, mas fomos campeões brasileiros na natação. E 2016 não fomos campeões. Foi para Libertadores na última rodada. Não fomos campeões no futebol, mas ganhamos a liga, né? Futsal. A liga futsal. Então é o seguinte, se você pegar os outros clubes, pega quantos diretores de futebol tiveram os adversários. Quantos treinadores tiveram. Então é o seguinte, tem uma coisa que se chama, o termo da moda, que é a tal da cultura de jogo, né? O Corinthians vem adotando a mesma cultura de jogo há 10 anos. Isso é verdade. Desde a chegada do Mano. E não se mudou muito. O Adilson... Foi um hiato que deu errado, né? O Adilson veio com uma proposta diferente. Ele mesmo admitiu que foi um erro dele ter aceitado e do clube ter contratado, porque ele é um treinador com uma outra característica. Quis mudar de uma vez. Com uma outra cultura de jogo. Então erraram com o Adilson e erraram com o Oswaldo e com o Cristóvão. Mas se somar esses 3 treinadores aí, Silvinho, vamos falar em 4 meses. Exatamente. Então, isso faz muito diferença, principalmente com relação à cultura de jogo, a estrutura que você tem no centro de treinamento, né? Você que é setorista, está no meio, já foi setorista, que já acompanhou. Para quem é setorista, que já passou por outros clubes, sabe a diferença que é você... o clima de trabalho na... Mas só para complementar o que você disse, eu concordo com relação ao método de trabalho, inclusive já disse e escrevi várias vezes isso. Você citou dirigente de futebol, diretor e tal, mas eu incluía mais até do que dirigente, porque é a questão da fisioterapia, fisiologia e preparação física.
O Corinthians mudou alguns nomes, mas assim, foi pra China, voltou, mas quem assumiu eram os auxiliares diretos. Então o Corinthians manteve um jeito de trabalhar na nutrição, na fisioterapia, na recuperação física, e isso faz muita diferença pro dia a dia do jogador, né? O Corinthians manteve uma lógica no departamento físico e médico. Se você pegar 2008 para 2018, em 10 anos, não vai ter ninguém igual. Eu falo assim, você tá ficando louco. Mas a mudança foi 1 por 1. Então, você pegar um time que sai um jogador um ano, outro jogou um ano, mesmo que mudou os 11 em 4 anos, você não sente. Uma coisa que o Corinthians fez, por exemplo, em 2016, que veio a China aqui com um caminhão, levou os 11 jogadores, acabou o ano. Mas em relação a esse trabalho de estrutura diretiva, física, médica e fisiológica, o Corinthians vem mantendo. E o Corinthians é o único time do país, o único. O Grêmio agora com o Renato Gaúcho tem um jeito de jogar muito claro, mas eu não sei se o próximo vai manter, o anterior era diferente. O Corinthians é o único time que tem um jeito de jogar, dentro e fora de casa. É o jeito Corinthians, né? O São Paulo, Dorival é um jeito, o Rogério Ceni é outro. O Palmeiras não tem absolutamente nada a ver o Cuca com o Roger. O Flamengo do Zé Ricardo não tem nada a ver com o Flamengo de hoje e etc. O Corinthians é um jeito de jogar, que é exatamente isso que o Silvinho falou. Você queria complementar, Shampoo? Você tá só me paquerando, você tá olhando assim, firme nos meus olhos. Você quer que a gente saia? Vamos ouvir então sobre o derby, né? Pra você foi Rodriguinho e Carille conjunto. Eu tô Rodriguinho nessa jogou muito, né? E eu dou um destaque especial também pro René Júnior, que eu achei que foi fundamental, embora o futebol tem essas coisas, né? A única bobagem que ele fez, o Borja entrou cara a cara e o Cássio pegou a bola. Você sabe aquele gol do Palmeiras? Talvez ele fosse o vilão. Ele errou uns 2 ou 3 passes, né? Mas ele começou nervoso. Depois ele eu acho que o posicionamento dele em campo mudou o jeito e deu espaço pro Rodriguinho e o Jadson poderem jogar a bola. Eu achei que ele foi muito bem, não só pelo lance do pênalti, eu achei que ele começou nervoso, que sentiu o clássico. Acho que aquela bobagem que ele fez ali demorou um pouco ali para voltar pro jogo, mas depois disso ele foi muito bem. Vamos ouvir então que Diego Valência, Marília Ruiz, Rodrigo Vessone e mais vamos falar. E eu, como eu sou contra Jabá, não vou dizer aqui no podcast, mas eu tenho recebido muito Twitter, o pessoal que me acompanha, porque eu não larguei não. Eu tô com um problema técnico, né? Eu não sou da geração Atari, eu não funciona o computador, o microfone tá uma merda. Mas já estou vendo isso. Nessa segunda-feira ainda não, mas na quinta-feira estarei na escala, voltando ao podcast Timão. Segunda-feira hoje teremos o Silvinho lá, né? Vamos ouvir então o que disseram os colegas jornalistas, destaque do derby. Fala, Vitão e pessoal aí do Timão Universitário. Boa tarde, Diego Valença aqui do canal do Timão. Falar aí dessa vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, mais uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, né? A 4ª vitória seguida. E o que é comum, além do Corinthians estar conquistando as vitórias, é o choro dos adversários, né? Como choram esses palmeirenses. É impressionante. Na minha visão, o Corinthians fez uma boa partida. O Palmeiras pouco fez, se defendeu, jogou recuado o tempo todo e o Corinthians com muita calma. O primeiro gol é a tradução da postura que o Corinthians teve. Muita calma, trabalhou a bola e fez um golaço. Mérito para o Carille pelas mudanças de peças, pelas mudanças táticas. Então, um grande jogo do Corinthians, um grande acerto do Carille. Eu acho que esse mérito tem que ser dado. E para mim, o principal destaque desse jogo foi o Rodriguinho. Baita de um golaço, participação direta no lance do pênalti, no pênalti convertido pelo Cleison, já que o pênalti que o Jadson cobrou, deixa pra lá, não comentemos, beleza? Então o Rodriguinho, grande destaque, mais uma boa e importante vitória contra o Palmeiras neste clássico, que já não tá sendo novidade, e mais uma vez os palmeirenses chorando como nunca, beleza? Um grande abraço aí, Vitão, e pra turma aí do Timão Universitário. Tamo junto, vai Corinthians! Olá, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz da Bandeirantes e tô aqui para falar sobre a vitória do Corinthians no último sábado por 2-0 em cima do rival. Bem, antes tarde do que nunca, né? Carille chegou à conclusão de que é melhor não ter atacante do que ter um a menos em campo. E o Corinthians, com um esquema que a gente está acostumado ou já se acostumou, uma porção de volante na lateral esquerda, volante no meio do campo, o Corinthians foi muito mais consistente defensivamente, essa palavra está na moda, e mesmo no ataque foi mais envolvente. O Corinthians mereceu a vitória. Rodriguinho, que eu nunca critiquei, fez uma partida muito boa, fez um golaço, e o Palmeiras jogou com o freio de mão puxado. As duas equipes pareciam não querer perder, mas o Corinthians teve muito mais vontade de ganhar. Um pouco pelo treino de sábado, um pouco pela pressão de estar, até então, havia 3 jogos sem vencer, essa força em clássicos que o Corinthians parece ter construído em 2017, ainda existe em 2018, pelo menos isso é um alento para este ano, que parece ser longo para nós.
mas ganhar do Palmeiras sempre é gostoso. Bom programa para vocês. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessone, mais uma vez aqui para falar com vocês e para falar desse grande derby, que eu acho que foi um grande jogo. Tudo que precisa para um grande jogo: rivalidade, estádio lotado, gramado bom, bola no chão o tempo inteiro, jogo pegado, polêmica. Acho que tudo que precisa num grande jogo, esse daí teve. Acho que falar que o Rodriguinho foi o grande destaque do time, acho que até meio chovendo molhado, né? Acho que vai ser meio quase que uma unanimidade. Sofreu pênalti, fez gol, fez de tudo, né? Driblou, deu rolinho. Mas eu destaco o Michael também, porque ele estava improvisado, né? Isso não é fácil, não é a dele ali. Ele jogou muita bola mesmo ali, como lateral esquerda. Então eu fico com o Michael aí para não cair no Rodriguinho, que acho que vai ser uma coisa meio unânime aí. Um abraço a todos. Fala, Vitão, galera do Timão Universitário. Como é bom, como é gostoso começar uma semana em que vencemos. Vencemos, deitamos e rolamos, aplicamos caneta, golaço, deixamos os caras caídos no chão. Tô falando do verde, vamos respeitar, vou falar verde, vou ficar por aqui. Porque aí já é bagunçar demais o coreto. E a gente não gosta disso, a gente gosta mesmo de Corinthians. Bom, gente, grande dia, grande semana, um derby fantástico no sábado. Me lembro que na segunda passada, Vitão, tinha falado daquele que me marcou, né? Que foi exatamente um jogo disputado no Pacaembu, uma partida difícil, o Corinthians não era favorito, foi na raça com o gol do Alessandro, chutou a placa, foi pra galera do Verdão, do Verde, comemorou. Verdão não dá, né? Não dá. Principalmente para corintiano, falar Verdão é um exagero. A galera do Verde estava ali e tal, ficou toda revoltada com o Alessandro. Imagino como devem ter ficado os torcedores do Verde com o Rodriguinho, Rei Driguinho. Enfim, uma grande partida desse jogador, uma grande partida do Corinthians, coletivamente se acertando novamente, como era no ano passado com o técnico Carille, que acho que se redescobriu, né? Se reinventou num novo esquema, e esse esquema deu muito mais certo. Aquele estava muito manjado e a gente já tinha visto o resultado contra a Ponte Preta, contra São Bento e outras partidas ruins que o Corinthians tinha feito. Enfim, uma semana que a gente começa bem legal. O Corinthians agora tem Libertadores pela frente, mas agora com outro astral, com novos jogadores se reforçando. Isso é muito legal, isso é muito bom. É o Corinthians, Vitão. É o Corinthians, galera do Timão Universitário, surpreendendo, fazendo a gente mais feliz. Grande abraço a todos. Tô batendo asa! Esse é o sempre equilibrado Morcegão. Obrigado, Morcegão, Marília, Diego, Vessone. Temos chamadas aí na rede social, Caio? Temos o boa tarde de Suzeli Solera. Marcos Floriano deixou um olá também. E a Marília Ruiz também deixou um olá, Vitor. Olá. Oi, tudo bem? Grande Marília Ruiz. Tá ao vivo essa hora do Band Esportes, né? Deve estar cornetando pouco. Vamos lá então. Gente, pra gente fechar o derby aqui e virar a página pra Libertadores, vamos fazer rapidinho o provão. Falei rapidinho porque a gente tem muito assunto, então não vamos fazer muitas considerações. Solta pra nós a vinheta do provão. Provão. Vamos lá, Cássio. Foi pouco exigido, mas quando foi, fez as defesas do jogo, ganhou todos os duelos com o Bizu, com o Borja. Saiu bem em todas as bolas, enfim. 8 pro Cássio. Nota 8 pro Cássio também. 7,5 pro Cássio. Cássio, nota 8. 8 também, Silvinho deu. Fagner, eu achei que ele foi bem. Do seu lado, o Dudu não jogou absolutamente nada. Mas se o juiz quisesse complicar, né, ele deu motivo ali na entrada do Lucas Lima. Ele precisa parar com isso. Todo jogo ele pode dar motivo, quando isso pode se complicar numa Libertadores por uma entrada burra que ele deu. Então eu vou dar 6 pro Fagner. Nota 7 pro Fagner. 6,5 pro Fagner. 6,5 pro Fagner também. 6,5. Balbuena, pra mim, o jogador mais regular do Corinthians no ano. Já fez um ótimo ano passado, teve na minha seleção do campeonato, mas deu uma pichotada ridícula ali, totalmente sem motivo. E nesse jogo esteve abaixo do Henrique. Enfim, não é nada demais. Eu acho que o Corinthians tem que renovar logo o contrato dele, não é por isso, mas eu achei que ele fez uma atuação apenas ok, não foi o destaque. 6.
Nota 6,5 pro Balbuena. Concordo, nota 6. Balbuena, nota 7. 7. Eu achei o Henrique, que pra mim é menos zagueiro que o Balbuena, melhor. Enfim, ganhou todas. Na vez que o Borja saiu mais rápido que ele, o Cássio estava lá pra cobrir. Vou dar 7 pro Henrique. Nota 7 pro Henrique, Vitão. Nota 7 pro Henrique. Henrique, nota 8. O Henrique tem evitado fazer jogadas de efeito, tá fazendo feijão com arroz, né? Tá começando, tá indo devagar. Bom, 6,5. O Maicon, pra mim, não deveria ter saído da equipe. Teve uma queda no passado, mas todo mundo caiu. Já que o Juninho Capixaba não engrenou, o Romão foi emprestado. Acho que foi uma ótima sacada colocada no time lateral. Eu acho que faltou o time acreditar mais nele, né? Várias vezes ele passou ali no campo, isso ficou nítido e a bola não foi entregue a ele. Mas ele... Tô com o Vessone que comentou ali, achei que ele fez uma ótima partida por ali. O Palmeiras não criou nada pelo setor. Marcos Rocha, que apoia, não apareceu pro jogo. Às vezes que ele apareceu, inclusive na construção do gol do Rodriguinho, que foi um golaço. Foi muito bem. 7,5 pro Maicon. Nota 7,5 pro Michael, Vitão. Muito seguro. É o que você falou, ele se apresentou muito bem pro jogo. Não deixou o Marcos Rocha jogar. Nota 7,5 também. Gostei dele, seguro, produtivo. Válvula de escape pelo lado esquerdo. Nota 8,5. Michael, nota 8. 7 pro Michael. Vamos lá. Gabriel. Foi muito bem o Gabriel na partida também. Fez uma ótima dupla de volantes com o René Júnior. O Gabriel que costuma ir bem contra o Palmeiras, né? A tal lei do ex. Enfim. Lucas Lima não jogou nada. Dudu não jogou nada. William foi mal. Isso também se deve à boa atuação dos volantes corintianos. 7 pro Gabriel. Nota 7 pro Gabriel. 7,5 para o Gabriel. Gabriel, nota 7. 7,5, a entrada do René Júnior facilitou bastante o trabalho do Gabriel, né? Além de proteger melhor a zaga, né? Concordo com o Silvinha e dou 7,5 pro René Júnior. Já fiz a consideração que ele começou nervoso, sofreu o pênalti, deu cobertura pro Gabriel, deixou o Jadson Rodriguinho pronto para jogar. E, enfim, o setor do Palmeiras é muito criativo, né? Lucas Lima, Dudu, William, Felipe Melo, que é um jogador lento, mas mete bem a bola. E os volantes corintianos não deixaram o Palmeiras criar absolutamente nada. Então 7,5 pro René. Nota 7 pro René Júnior. Como você falou, Vitão, ele deu uma cobertura pro Gabriel. O Gabriel teve alguns momentos que resolvia subir e não retornava. E o René Júnior não abandonou o setor, né? Passando muita segurança assim pra zaga, pro time inteiro. E quando ele subiu, sofreu pênalti. Nota 7 pra ele. Nota 7 para ele, é um jogador de bom posicionamento, tem bom passe, né? Tem visão de jogo. Só deu realmente aqueles erros, um de omissão de passe e outro de passe errado, que proporcionaram 2 contra-ataques pro Palmeiras. E o Cássio teve que intervir nos 2 lances. No mais, uma boa partida, vem crescendo, vem evoluindo, mesmo com pouco tempo de casa. Nota 7. René Júnior, 7,5. 7,5, René Júnior. Jadson, não só pelo pênalti, que ele bateu de forma ridícula. Jadson vinha bem. Eu cornetei muito o Carille por ter tirado ele do jogo contra o Red Bull, porque ele vinha, quando jogando mal, ele era um dos destaques pelo meio. Mas fez uma partida apenas regular, média regular. Pro padrão da atuação do Corinthians, que foi muito boa, ele destoou um pouco. Tava um pouco lento para meter a bola, enfim. Mas assim, fora o pênalti, uma atuação ok. Nota 6,5. Mas faltou brilho. Num dia que o Corinthians brilhou, o Jadson foi uma atuação discreta. Bateu uma falta lá no começo do jogo por cima do gol. Poderia ter participado mais no jogo. Às vezes fez a opção errada. Tipo, o Maicon passando sozinho, ele metia a bola no Romero. Sempre que tem 2 opções, a Romero é a pior opção. Então faltou ali o Jadson um pouco mais de brilho. Mas não comprometeu, exceção feita ao pênalti. 6,5, vai. Nota 6 pro... Matheus Vital entrou muito no fim, não vou dar nota. Nota 6 pro Jadson e Matheus Vital sem nota também. Nota 6 pro Jadson e Matheus Vital também sem nota. Jadson fez uma partida tímida. Nota 6 pra ele e Matheus Vital sem nota. Eu vou dar 5,5 pro Jadson, principalmente pelo que pênalti é aquele, né? Ridículo. Totalmente displicente, pô. Tem que ir com seriedade, pô. Né? Perder, tudo bem, faz parte. Sei lá, a bola bateu na trave, isso aí, mas do jeito que ele quase bateu, um pato, né? Ele recuou, pô. Foi quase um pato. Não chega tanto, né? Porque o pato... Mas do jeito que ele bateu, parecia que tava recuando a bola pro goleiro. Parecia aquela... já que teve reclamação, né? Sabe na várzea, quando a gente brinca? Chutar pra fora, vai. Já que reclamaram, eu vou chutar pra fora. Foi bem isso. Foi isso. Eu sou consigo assim, o cara quer fazer paradinha, quer fazer golaço, tem que fazer o gol.
O cara pra errar o pênalti tem que vir correndo e tapa o gol. Aí se bater na trave, o goleiro pegar, eu fico quieto. Agora fez frescura, parou, olhou, ou faz o gol ou recalca. Enfim, Cleison não fez um bom início de primeiro tempo, eu achei que começou meio lento. Depois fez um gol em impedimento ali, parece que ele acendeu no jogo, fez um bom segundo tempo. E no momento ali que o Jadson tinha perdido o pênalti, saiu do time, ele chamou a responsa pra bater o pênalti. Na hora eu pensei, com isso não tem ninguém pra bater esse pênalti. E ele fez igual no Mineirão contra o Cruzeiro, no momento ali do Brasileiro, quando estava vindo embaixo, ele bateu igualzinho, fez o gol, então foi importante. Vou dar 7 pro Cleison. Júnior Dutra tentou só pra... Né, antigamente ia dizer só pra ganhar um bicho, mas hoje eles ganham bicho de qualquer jeito, então sem nota pro Júnior Dutra, 7 pro Cleison. Nota 7,5 pro Cleison. Ele é um jogador que sempre se apresenta, sempre busca jogo, por mais que ele às vezes erre e lance, mas não é um jogador que se omite do jogo. Ele é um jogador que sempre vai pra cima do adversário e ele tá cada vez mais solto no time do Corinthians. No clássico foi muito bem, bateu pênalti, chamou a responsabilidade. Nota 7,5 pra ele. Concordo, nota 7,5, foi crescendo durante a partida, apesar dos erros do começo, mas nota 7,5, Júnior Dutra sem nota. Cleison, amigo do Felipe Melo, 7,5 e Júnior Dutra sem nota também. Teve isso, né? O Cleison não deu a mão pro Felipe Melo, né? Teve isso antes do jogo, mostrou aquela coisa futebol moderno que eu sou contra, de time estar juntinho, aquela frescura. Padrão UEFA. Aí o Palmeiras ficou posicionado, né? O Corinthians foi indo da mão de 1 em 1. Na hora do Cleison e o Felipe Melo, o Cleison pulou o Felipe Melo. Uma cena... Só faltou aquela coisa, Belém, nunca mais de bem. Coisa meio ridícula. Mas enfim, Romero, uma hora ele fez uma jogada, 0x0 o jogo, ganhou no pé de ferro ali do zagueiro. Falei, agora vai. Tinha 3 caras lá, ele cruzou a bola na casa. E uma hora ele tava sozinho, deu um bico no Dudu que eu não entendi nada. Ele só dominar a bola. Assim. Ele deu um bico completamente alucinado. Por aquele lance que ele recuperou a bola na linha de fundo, se ele toca pro Rodriguinho, era gol. Era caixa. Esse lance aí, o lance do Dudu também, a torcida gosta, mas assim, ele podia dominar a bola, sair pro ataque, ele chutou a bola em cima do Dudu. E como ele deu azar, a bola batendo nele, foi lateral pro Palmeiras. Foi querer fazer média, né, Vitão? Enfim, mas assim, ele correu tudo, 6,5 pra ele, porque ele correu. Luca também entrou só pra ganhar o bicho, sem nota. Nota 7 pro Romero. Nota 7 pro Romero, acho que cumpriu bem a função tática e fazia uma rota lateral e quando chegava na frente, deslocava pro centro da área, abrindo espaço pro Fagner tentar subir, mas faltou mesmo da parte técnica, né? Senão até ganharia uma nota maior do que ele ganha hoje. Nota 7 pro Romero, Lucas sem nota. Romero fez uma boa partida, nota 7,5 e Lucas sem nota. 7,5 Romero também. O Silvinho, eu não falei na apresentação inicial, ele é presidente do fã-clube do Romero, tem isso também. Eu não costumo fazer na nossa provão aqui nota pro técnico, mas acho que vale, né? Eu vinha cornetando muito o Carille, não só aqui, no Jornal Agora, nos Donos da Bola, na Band, enfim, no blog onde eu falo, porque eu acho que ele demorou demais pra acertar a defesa. Quando tomando gol de bola era todo jogo, bola defensiva. E tava claríssimo que não dava pra jogar nem com o Casim, nem com o Júnior Dutra, porque não tinha a menor condição. E achei que ele errou demais em tirar o Jadson do meio de campo pra mudar o time, pra botar o Camacho. Ele não conseguiu errar porque o Camacho foi embora agora, senão provavelmente teria entrado. Mas enfim... Agora o Carille só vai poder fazer 2 alterações durante o jogo? O Camacho... Mas enfim, contra o Palmeiras ele foi muito bem na véspera, quando eu vi o noticiário. Eu não fui no treino aberto, eu só li. Quando ele confirmou a escalação, eu vi o pessoal dizendo que o Romero ia jogar de 9, não é possível. E eu não acreditei que ele fosse fazer isso, e ele fez o que eu imaginei que ele fosse fazer. Então, foi muito bem, ganhou o jogo. O Roger tem muito cartaz, muito nome, mas vendo o jogo em Itaquera, sem exagero nenhum, não tinha 5 minutos de jogo. Deu pra ver claramente que o Corinthians estava ganhando o jogo taticamente, porque os 2 zagueiros do Palmeiras não marcavam ninguém. E o Felipe Melo tava no meio. De um lado tava Jadson, o Rodriguinho pegando ninguém. O Corinthians jogava absolutamente solto, coisa que às vezes a pessoa na TV não consegue ver, né? Você no estádio, você vê o jogo inteiro. Falei, bom, o Corinthians tem que fazer um gol logo, porque o Roger vai arrumar isso. Nós estamos na segunda-feira, já são 1h30, 1h41 e o Roger ainda não arrumou. Então, foi uma vitória assim. O gol resume isso, esse posicionamento o primeiro gol, né? Esse posicionamento do Felipe Melo. Vem uma tabela em cima dele e fica perdido. Ele não consegue se posicionar na linha do passe e nem marcar junto a algum jogador. Vamos virar a página agora e falar de Libertadores. O pessoal da Rádio Coringão comentou se essa vitória vai ajudar o Corinthians a arrancar para Libertadores. Lembrando que o Corinthians estreia quarta-feira contra o Milionários na Colômbia. Milionários que é o time que o Neto jogou. Vou ler rapidinho para vocês a lista dos inscritos que o Corinthians liberou hoje. Goleiros: Cássio,
Walter, Kaique e Felipe. Laterais, Fagner, Mantuan, que é volante, mas está sendo usado como reserva do Fagner. Juninho Capixaba e Sid Clay, que veio na troca com Camacho. Zagueiros, Balbuena, Henrique, Léo Santos, Marlon e Pedro Henrique. Pra mim, Marlon é mais zagueiro. Léo Santos é mais zagueiro que Pedro Henrique, enfim. Volantes, Gabriel, Maicon, Paulo Roberto, Ralf, René Júnior. Até esqueço do Paulo Roberto, tá no time, nunca mais jogou. Meias, Danilo, Jadson, Marquinhos Gabriel, Matheus Vital e Rodriguinho. Atacantes, Cleison, Sheik, Júnior Dutra, Luca, Matheus Matias, que é esse garoto que veio do ABC, Pedrinho e ele, Romero. Esses são os inscritos do Corinthians. Lembrando que Alex Teixeira não foi oficializado ainda, talvez a negociação dê para trás, que a China não deu o documento chegado, parece que quer mais dinheiro. Mas o Corinthians pode mudar os inscritos depois da fase de grupos. Né? Se você pode mudar, então, uma inscrição provisória. Solta para nós os áudios da Rádio Coringão falando sobre a estreia na Libertadores. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é César Martins e venho falar hoje de Corinthians e Palmeiras. Coringão venceu o derby 2-0 na Arena Corinthians com gols de Rodriguinho, um golaço sensacional, deixou 2 zagueiros do Porco de bumbum no chão, e também o gol do Cleison de pênalti, o segundo pênalti da partida, o primeiro aquele pênalti polêmico entre aspas, né? Porque foi pênalti, o juiz demorou apenas 12 segundos para marcar, não 1 minuto e meio como os palmeirenses estão chorando, né? E o Corinthians usou nesse jogo o esquema 4-2-4, né? Com apenas 2 meio-campistas, 4 jogadores mais avançados. Esquema esse, Vitão, que o pessoal fala que de modernidade no futebol, mas olha, 4-2-4, se eu não me engano, foi usado lá na Copa de 70, hein, que o Brasil ganhou, hein? Talvez você refresque minha memória aí e consiga lembrar melhor do que eu. O pessoal fala tanto de modernidade do futebol, mas o Corinthians usou aí, ganhou o derby no 4-2-4. Agora enfrenta o Milionários lá em Bogotá, na Colômbia, lá no El Campín, jogo quarta-feira. E o Corinthians vai embalado agora, não contará com o Rodriguinho, que está suspenso pela expulsão diante do jogo contra o Racing lá pela Copa Sul-Americana. Também já não conta com o Casim, que sequer foi inscrito na primeira fase da competição continental, também por conta de suspensão, por 5 jogos de suspensão. O Corinthians deve ir a campo com o mesmo time, à exceção do Rodriguinho. Provavelmente Matheus Vital jogará no lugar dele, tanto que já até entrou no derby, provavelmente fará sua segunda partida como titular no time do Corinthians. É isso, Vitão. Coringão volta a campo quarta-feira. A Rádio Coringão transmite o jogo a partir das 9h15 da noite. Forte abraço e vai, Corinthians. Boa tarde, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Vinícius Lúcio. E olha, Vitão, tá nublado essa segunda-feira aqui em São Paulo, mas tá um dia maravilhoso, um dia bonito, dia de comemorar. Para mim ainda é a prorrogação do final de semana. A festa começou no sábado à noite, passou pela madrugada de domingo, e aí chegamos nesse domingão de sol. Hoje amanheceu nublado, mas olha, eu tô vendo aqui da janela, os corintianos estão felizes da vida, Vitão. Vou falar para você, a festa não para, até porque a expectativa de grande parte da imprensa é aquela, o Palmeiras é favorito, é isso e aquilo, e não é verdade, né? Quando se fala em clássico é 50-50. Eu concordo até com o Carille. Por falar em Carille, esse deu um nó tático no Roger, né? Porque ele surpreendeu. Tirou lá o centroavante, não tinha centroavante. E o Corinthians jogou sem falso 9, não tinha nada. Ninguém fazia a função ali de pivô. Nem mesmo o Romero, que ele disse em entrevista que faria. Romero jogou pelas pontas, assim como o Cleison. Ali mais pelo meio, revezando, ficou o Rodriguinho, que foi o melhor da partida, junto com o Jadson, que perdeu um pênalti, mas jogou bem também, apesar de ter perdido o pênalti. Aliás, ambos os pênaltis ocorreram. Parabéns para o Rafael Claus, juiz que sofreu forte polêmica, porque marcou porque viu o machucado. Talvez tenha sido isso mesmo, mas foi pênalti, né? Aquela perna do Jailson alta pra caramba, inclusive fez um buraco na perna do atleta do Corinthians, do jogador do Corinthians, do René Júnior, volantão que entrou bem também, ponto pro Carille, porque deu qualidade de passe na saída de bola, tem um bom passe o rapaz que veio do Bahia. Vitão, é isso aí. Antes de encerrar, eu quero agradecer a Universidade de Guarulhos, que apoiou
os Gaviões da Fiel esse ano no Carnaval 2018, a universidade que se fez presente em nossa quadra, que nos ajudou a brilhantar a avenida este ano. Obrigado à Universidade de Guarulhos, à cidade de Guarulhos. Foi muito legal trazer o enredo Guarulhos para o Carnaval de São Paulo, representando essa população da segunda maior cidade do estado. Eu vou falar uma das mais importantes do Brasil, se não a mais importante, porque nós sabemos que a economia do país entra e sai por esse aeroporto, que é o maior do Brasil, o maior da América Latina. Vitão, um forte abraço para vocês aí, até a próxima. Muito boa tarde, pessoal do Timão Universitário. Que grande vitória no clássico do último sábado, hein? Deu gosto de ver aí a vontade, né? A organização, o belo espetáculo proporcionado pelo Timão, sob o comando do técnico Fábio Carilli e principalmente do Rodriguinho, né? E, na minha opinião, foi o nome do jogo. Agora, o objetivo é mais uma vitória, né? Na dificílima partida frente ao Milionários, lá na capital colombiana, Bogotá, a 2.640 metros de altitude, pela Taça Libertadores de América, a estreia do Timão, né? É claro que a gente sabe que cada jogo é um jogo totalmente diferente do outro, porém eu acho que o Corinthians vai com muita moral para a Colômbia, né? Efeito dessa boa vitória no clássico do último sábado. O Milionários, apesar de também vir com moral para a Libertadores de América, perdeu alguns jogadores após 2 conquistas consecutivas, né? O que pode diminuir um pouco lá o seu rendimento técnico, e acredito que possa facilitar um pouco aí a vida do Corinthians, que é um pouco mais organizado, né? E melhor tecnicamente aí na próxima quarta-feira. É isso que a gente espera de mais uma partida, de mais uma estreia em uma competição internacional de suma importância para o Corinthians dar de fato aí a sua arrancada para este ano de 2018. É isso aí, meu caro Vitão, Jade, o Caio, o Bruno, David Xavier, o pessoal da técnica aí, Alex Ginardi, apresentador do Resenha e comentarista da Rádio Coringão para o Timão Universitário. Bom programa a todos e vai Corinthians! Salve, Vitor Guedes, um abraço para você, um abraço aí aos amigos do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão, pela primeira vez no Timão Universitário neste ano de 2018, e feliz, né? Feliz com a vitória acachapante do Corinthians, com muita autoridade em cima do rival no último sábado. Inclusive, eu ia a Jade Jimenez estava na reportagem, eu ia pedir para ela cantar o Rodriguinho na transmissão, acabei esquecendo. Por favor, estou lembrando mais uma vez para que ela cante o Rodriguinho como tradicionalmente faz quando este faz uma boa partida, e foi o que ele fez no sábado. Jogou muito o Rodriguinho, desequilibrou, fechou o Palmeiras para balanço, não vai jogar na quarta-feira, mas a vitória dá ao Corinthians aí uma moral, né? A vitória em cima, num clássico em cima do grande rival, assim como a derrota derruba, a vitória levanta. O Corinthians vinha de 2 resultados que não eram bons, na verdade 3 resultados que não eram bons, acabou vencendo o Palmeiras, e quem sabe na quarta-feira vai com a moral lá em cima contra o Milionários na Colômbia. É importante também dar o pontapé inicial na Libertadores com o pé direito, né? É importante começar com vitória mesmo fora de casa. O empate, claro, é um bom resultado, mas se vier a vitória, melhor ainda para embalar esse time do Carilli. Grande abraço para vocês, excelente programa. Esse é Sérgio Henrique Botarelli. Aliás, Botarelli, o nosso Francisco Coco de Osasco, também participou nas redes sociais. Escolhe 2 participações. O do Botarelli porque ele é sócio do programa, né? O Botarelli pelo Twitter. A nota Timão, de @uni. O arroba Timão, @uni, bem lembrado, Vitor. A nota de vocês são as melhores. Jogou muito, não comprometeu. Fez o que deveria fazer, não errou nenhuma vez. Nota 7. Imagina o que eu faço com os meus TCCs. E pelo Facebook, Vitor, nós temos o Theo Campos. Ele tá falando, tá muito bom o volume do áudio hoje e o conteúdo muito bom como sempre. Isso aí pros animais que estão na técnica não mandar direcionar o microfone, tá vendo? Tá tudo bem. Temos mais uma mensagem pra você também, Vitão. Pode falar. Diogenes Oliveira Júnior. Como? Fala, Diogenes Oliveira Júnior. Vocês arrumam nome pra me derrubar, mas... Fala, Vitão, e vai Corinthians. Vai Corinthians. Aliás, vai Corinthians tem vírgula, viu? Eu queria lembrar isso. Porque teve uma polêmica do Bandeirão domingo lá, porque tem o patrocínio do Sport TV, do Premier, o palmeirense está bravo, dizendo que é um absurdo Bandeirão patrocinado, que é muito comum em finais, em clássicos, distribuir bandeirinhas pequenas, aquelas de plástico, com logo do canal. Nunca tinha vindo um Bandeirão, né? E tava no leste inferior, esse Bandeirão no clássico de domingo, no sábado, no derby, e tinha lá o símbolo do Sport TV e do Premier, né?
Tem mais um comentário aqui também. O único comentário que eu tenho pra fazer sobre isso é que vai Corinthians tem vírgula. Fala. Carol Nunes, Vitão de bom humor, é o Armagedon. Armagedon. Mas espera um pouquinho que daqui a pouco eu tô no Leia Já, aí tudo muda. Enfim, só expectativa, Silvinho, para a estreia do Corinthians na Libertadores. Você acha que o 10 pode ter feito? Tem um problema, né? O Corinthians jogou muito bem. O Palmeiras tem jogado assim. Mas vai jogar fora de casa com um time que tem, se eu não me engano, a segunda maior torcida do país. É um time de tradição, no estádio que não é um caldeirão, né? Mas é um estádio que vai estar lotado. Sem Rodriguinho, né? Que foi o jogador que fez a diferença. Eu não sei, sinceramente, qual vai ser a escalação do Corinthians. Mas certamente o Corinthians não tem ninguém no banco. Se for o Matheus Vital, que talvez seja mais próximo, com a mesma característica. E duvido que ele vai botar o Júnior Dutra pra jogar, né? Ou o Sheik, ou o Luca. Então, eu imagino que talvez seja o Matheus Vital, não sei o que ele vai fazer, mas muda um pouco, né? Jogo difícil, mas é Libertadores, né? Jogo fora, voltar com empate. Empate é sempre bom, né? Tem que jogar com inteligência. O outro termo da moda é saber sofrer, né? Tem que saber sofrer. O time do Corinthians vem sabendo sofrer já há alguns anos. Eu acredito no empate lá, mas não podemos descartar a vitória. Vai que numa bola, a bola do jogo, que é um outro termo, né? Então, bola do jogo, juntando bola do jogo, saber sofrer com bola do jogo, dá pra voltar com um resultado positivo de lá. Brunão. Vitão, um jogo difícil pro Corinthians, né? Mas, porém, também é um jogo que o time do Corinthians está acostumado a fazer, que é esperar o adversário atrás e, como o Silvinho destacou, quando tiver a oportunidade do jogo, ir lá e tentar fazer um. Acho que vai ser 0x0, apesar de tudo, acho que vai ser 0x0, porque sem o Rodriguinho o jogo Lembrando que Bogotá não tem altitude, né? Porque sempre se fala jogar fora, depende da cidade, é uma altitude bastante, não é nível do mar, mas é algo absolutamente tranquilo em relação a La Paz. Campos do Jordão. Mais ou menos assim, né? Pico do Jaguaraguá, mais ou menos isso. Vitor, sobre esse time do Milionários... Não. Milionários passei. Fala aí, Portela. O cara vem de Baby Luke e fala Milionários. Não. Cara, duas notas aqui, interna. Uma pro Milionários e uma pro bigodinho do nosso amigo aqui. Não dá, não. Isso aí ele foi pego com a boca na botija. É o bigodinho piscina, que dá pra ver o fundo. Eu acredito que Você vai falar, mas certo. Você tá suspenso. O canto do castigo você já volta. Beleza. Eu acredito que o Corinthians vai conseguir uma vitória, ganhar de 1x0 lá do Milionários. Mas também não acho que vai ser um jogo nervoso. Eu acho que depois que o Corinthians conquistou a Libertadores em 2012, o Corinthians não joga mais, não estreia na Libertadores com uma afobação. Eu acho que isso daí faz muita diferença pro Corinthians hoje em dia. Mas é um grupo que tem 3 candidatos, né? Não é um grupo teta. Ô, Vitor, eu entendo que o Corinthians pode encaixar uma boa partida sim, partindo do princípio contra o Milionários. É um time que é o 14º colocado no Campeonato Apertura colombiano. Fez 5 jogos, apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas e levou gol nos 5 jogos que fez. Fez apenas 3 gols nessa competição e 2 de bola parada. Foi um de falta e um de pênalti, né? Só um da jogada corrida, jogada trabalhada. Joga no 4-2-3-1, sem a posse de bola, e com a posse viram 3-4-3. Então, por isso, avançando os 2 laterais que viram alas, força muito o jogo pelas laterais e busca a centralização das jogadas. No meio campo, deixa muito espaço para o time adversário trabalhar e tem pouco trabalho de posse de bola, e a zaga é lenta. A zaga leva muitos gols tentando fazer a linha de impedimento e sempre um lateral dá condição para o adversário. Então eu acredito numa vitória assim do Corinthians mesmo jogando fora de casa. Eu queria dizer que Milionários é the head of my dick. É Milionários, é Borja, né? Essas froenses aqui no meu programa. Borra não dá. Milionários não dá. Borra Júnior. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um programa sério. Agora, em relação ao retrospecto que o Shampoo lembrou, eu não levo muito a sério isso no começo do ano, porque é muito pouco jogo. E também eles podem falar o Corinthians perdeu pro Santo André, empatou com o Red Bull, perdeu do São Bento. Enfim, são 5 jogos, é um jogo completamente diferente, é um time de camisa, é um time colombiano. Isso quer dizer o quê? Que é um time que marca mal e é um time que toca muito bem a bola. Isso vale para 9 de cada 10 times colombianos, é a escola colombiana e diferente do Brasil, que você pega time gaúcho que é um jeito, carioca é de outro, nordestino é de outro. Time colombiano é muito raro um time que não joga tocando a bola no meio de campo, que não tem a marcação, né? Assim, são características uma escola deles muito também. De time colombiano, não vai ser um jogo fácil.
Tá com cheiro pra mim de empate, né? Embora eu falei isso no Derby Rei, espero errar de novo, mas tá com cheiro pra mim de empate. E por falar em espero que você não tenha gravado Milionário, senão você vai ser suspenso. Mas teve também no nosso Corinthians, solta pra nós, Aline Pereira Cunha, a vinheta, porque é Corinthians e Milionários 2003, né? O jogo do quase sem torcida, né? Era o jogo da Portuguesa, né? Tinha uns 5 torcedores. Solta pra nós. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, após a vitória no Clássico e pensando na estreia da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, o Corinthians volta no tempo e relembra o dia 27 de fevereiro de 2013 contra o próprio Milionários no Pacaembu, válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental daquele ano. Então, vamos conferir com a narração de Oscar Ulisses, da Rádio Globo, o gol de Paulo Guerreiro. Escanteio para o Timão lá pela ponta direita. Corinthians está colocado para bater. Placar de 0-0 aqui no estádio do Pacaembu. 9:40, primeiro tempo. Escanteio, batido, bola para a área, bola desviada para o gol. Paulo Guerreiro. Pro gol! O Timão abre o placar do estádio do Pacaembu, vazio. Guerreiro, Paulo Guerreiro, centroavante, cruzamento na direita, Paulo enfiou na grande área, teve um toque de cabeça e ficou para Paulo Guerreiro, ali da linha de frente na pequena área, perto da direita, no alto, uma virada, uma puxada forte para a rede. Paulo Guerreiro, camisa 9, é bola na rede, bola na rede, fazedor de gols, Paulo Guerreiro, marca o primeiro aqui no estádio no Pacaembu, 10 minutos, primeiro tempo de jogo, Timão na frente, 1-0 para o Corinthians, sobrou para você, goleirão Delgado. O Corinthians venceu aquele jogo por 2-0, já que Alexandre Pato fechou o placar para o todo-poderoso Timão. No fim da fase de grupos, o Timão foi líder de sua chave com 13 pontos. Vale lembrar que nesse jogo, o Corinthians não pôde contar com o apoio da fiel torcida por conta da punição relacionada à morte do garoto boliviano Kevin Espada. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Esse jogo foi no Pacaembu, né? Foi no Pacaembu, sem torcida. Com torcida, né? 5, 6 torcedores conseguiram uma foi, nota. inclusive, Corpos, estivemos nesse jogo fazendo a transmissão pela Rádio Coringão e alguns torcedores, entre eles meus parceiros agora de coligação, o Milton Mendonça e o irmão dele, o Armando, eles entraram com a liminar e ganharam a liminar e assistiram o jogo. O irmão de uma amiga minha, o Rodrigo, irmão da Tânia, também conseguiu uma liminar. Corinthians então, obsessivos, não eram? Isso, pessoal, dos corintianos obsessivos. Então, o Milton Mendonça, que concorre à segunda secretaria. Aliás, Silvinho, aproveitando antes da gente finalizar o programa, estamos chegando na parte final, aproveitando que você é conselheiro reeleito, desde que o André Sanches foi eleito presidente, internamente se discute muito como que vai ser dividida os cargos e tal, até porque, pelo novo sistema de chapinha, o Andrés teve a maioria dos votos, foi eleito justamente democraticamente, mas não tem a maioria do conselho, pelo menos em tese. Né? Enfim, vai ter que fazer ali alguma composição, tem algumas chapas de oposição e algumas independentes que não apoiam nem desapoiam, mas enfim. E você que vai ter uma reunião amanhã, como que tá essas coisas? Porque o futebol, já temos a definição, né? Do Willian tá no futebol. Da falta de definição do diretor. Do principal, né? Não tem um diretor. O do Willian, a princípio, seria diretor. Mas o Andrés recuou e colocou ele, pelo menos teoricamente, como adjunto. Diretor adjunto. Lembrando que o cargo de diretor adjunto não existe. É um cargo que não tem, estatutariamente não existe. Inclusive o do Willian, a continuar. O Duílio, quando ele era adjunto, ele era conselheiro e participava normalmente das reuniões do conselho, inclusive votando. Então amanhã será a posse do novo conselho deliberativo, um conselho que teve apenas 78 conselheiros do Chapão foram reeleitos, né?
até a última eleição, até 2015, era através do Chapão, onde 200 eram eleitos. Dessa vez mudou, foram através das chapinhas. E apenas 78 destes conselheiros, mas pulverizados, cada um nas suas respectivas chapinhas, foram reeleitos apenas 78. Eu estou entre um deles. Então amanhã eu inicio o meu 3º mandato. Né? Vão concorrer, amanhã serão eleitas os cargos na mesa do Conselho. Presidência do Conselho. Presidente e vice, primeiro secretário e segundo secretário. Uma das chapas é o Dr. Tales, que é um promotor, e o Dr. Miguel Marques, que Miguel Marques é oposição, né? Desembargador, isso. Como primeiro secretário, o Maia e o Milton Mendonça. E a outra chapa que tem o deputado Goulart e o desembargador Ademir Benedito como vice. E também com os cargos e tal. E aí concorrem, amanhã serão eleitos 10 conselheiros por core, 4 para a comissão de ética e 3 para o conselho fiscal. Corinthians, enquanto não tiver essas definições, dificilmente vai dividir o bolo ali, né? E a partir daí que o Andrés vai conseguir montar a sua diretoria. O pessoal cobra, por que não existe ainda, o Andrés ainda não anunciou a diretoria? Porque ele precisa sentir qual vai ser o tamanho do drama, né? Quantos ele vai ter a favor, quantos ele vai ter contra. Na verdade, quando se fala a favor e contra, não que quem é contra é efetivamente contra, mas que tem resistência. Vai fiscalizar, não vai assinar documento sem ter cobrança, sem questionamento. Então, a partir de amanhã, o Andrés vai saber qual é o tamanho da situação política para ele poder finalmente... Você manja bem mais que eu de Corinthians. A gente vai escolher a diretoria. Estourar só um pouquinho de tempo do programa. Peço licença ao ouvinte, ao pessoal da rádio, aproveitando a presença do Silvinho. Pela minha apuração, informação, que é diferente de você que está lá dentro, o Andrés parte mais ou menos de 1/3 de apoio. Assim, apoio dado. E o resto ele vai ter que brigar, assim, e tem mais ou menos um quarto ali que é contra, porque é contra. Esse meio aí que ele vai ter que buscar voto a voto, eleição. Quem vai fazer a diferença são os vitalícios, os conselheiros vitalícios. Estes vão fazer a diferença amanhã. O André já parte de 5 chapas e a oposição, vamos dizer assim, de 3 chapas. Então são 5 contra 3, já é uma vantagem. Mas aí você tem os vitalícios que farão a diferença amanhã, na votação de todos os cargos, tanto da mesa como dos órgãos, né? Do core e da ética. Assim, mas o que tem a ver com isso? Tem a ver porque enquanto não definir esses cargos, não se divide o bolo em todos os casos, inclusive no futebol, que é o que interessa a boa parte do setor. Então, assim, se você não tiver a piscina para um cara, a boss, o restaurante, esse grupo não apoia o futebol. É o termômetro. Enfim, o Flávio né? Adalto, por exemplo, virou diretor de futebol do Roberto Andrade, porque naquela época ele estava quase sofrendo impeachment. Ele foi indicado pelo Paulo Garcia. Então, mas ele conseguiu o grupo do Paulo Garcia. O Roberto Andrade se manteve ali no poder. Eu até acho que seria injusto o impeachment. E o Paulo Garcia, ele apoia o Andrés nessa composição do conselho. E isso depois de questionar na justiça eleição. Então é uma coisa que muita coisa... exatamente. Queria Nelson Rodrigues do país, vale pro Corinthians também. O pessoal questiona muito isso, né? Eu perguntei, pessoalmente perguntei para ele isso. Pro Paulo Garcia. Ele falou que ele entrou com um processo não contra o clube, mas contra a empresa. Que os próprios fiscais contratados pelo Cittadini não detectaram nenhuma irregularidade com relação ao sistema. Então, pelos fiscais do Cittadini, não houve fraude, não houve nenhum indício de fraude no sistema que computou os votos. Isso aí já é uma grande coisa. E então, o Paulo Garcia está lá, ele entrou com processo contra a empresa. Precisa ver qual é o resultado disso. Está correndo no GCRIM, né? No Fórum Criminal. A gente não sabe exatamente como vai ser isso. Mas, politicamente, ele indicou o candidato a presidente do Conselho, que é o Goulart, que é um amigo dele há muitos anos. Sim. Amigo nosso também, o Goulart. A única coisa que eu questiono em relação ao Goulart... Goulart, que é vereador há muitos anos e agora é deputado federal. Deputado federal, está no primeiro mandato. A única coisa que eu questiono em relação ao Goulart é que eu não me recordo de ter encontrado o Goulart em reuniões do Conselho. Hoje passaram um número para a gente, eu não sei se ele é real,
Mas eu vou até citar, mas que eu acredito que seja muito próximo disso, que ele compareceu em 20% das reuniões nos últimos mandatos. Eu não me recordo. Eu lembro do Neto, numa reunião na gestão do Mário Gobi. O Neto esteve lá, inclusive foi chamado na frente, né? O pessoal tirou foto, fez selfie, pediu autógrafo. Mas eu não me lembro do Goulart. Pode ser que ele tenha ido em reuniões. Eu não me recordo do Goulart. E ele sendo deputado federal, assim como o Andrés, nós vamos ter um presidente, deputado federal, e um presidente do conselho, caso o Goulart ganhe. Certo. Presidente do conselho, deputado federal também. Então, como é que eles vão conciliar o tempo? As reuniões vão ter que ser de segunda-feira. Segunda ou sexta. Porque de segunda não tem plenário, enfim. Mas tá aí. Mas é um eleitoral, né? É um grande corintiano, assim como é o Tales, assim como é o Dr. Miguel, assim como é o Dr. Benedito. Eu vou apoiar o Tales, apoio o Tales e o Dr. Miguel. Mas com relação ao Goulart, só isso, cara. Não me recordo ter visto ele em reunião do conselho. Agora vai ser presidente do conselho. Eu particularmente... Quero ser presidente do conselho. Eu particularmente não conheço o Dr. Tales, mas entrevistei mais de uma dezena de vezes tanto o Goulart quanto o Dr. Miguel. Conheço os dois pessoalmente. O Dr. Miguel sempre do Departamento do Corinthians, fiz foi promotor da infância, da juventude. E o Goulart, assim, ele fez uma época bancada corintiana que tinha 20 vereadores, eu fiz matérias com o Goulart, enfim, fui na Câmara Municipal quando ele era vereador, enfim. Agora eu quero frisar só que o programa Timão Universitário e esse jornalista que apresenta, assim como fez em relação ao debate eleitoral, não apoia nenhuma chapa, enfim, mas ganhe quem ganhar, estaremos atentos que faça coisas direito e também que a oposição faça o trabalho dela. A gente espera que o Corinthians não fique aí 3 anos em quem ganhar levou e quem perdeu, perdeu. Assim, que haja oposição construtiva, né? Tem muita coisa a explicar, né? O Corinthians não é só futebol, ganhando em campo tá tudo certo. Tem algumas coisas que estão muito mal explicadas. O estádio é o principal delas, as contas do estádio que não fecham, enfim. Isso o presidente, o Andrés, sai daqui 3 anos, entra outro, o Corinthians continua, seja quem for. Então a gente espera que as contas sejam muito bem explicadas, enfim, que o conselho esteja lá pelo bem do Corinthians também, não para ficar como se fosse o Congresso brasileiro disputando o cargo em troca de cargo. Chegamos ao fim, mais de uma... Silvinho, só por consideração final, obrigado pela participação aí, valeu por ter vindo, tá sempre as casas abertas para você. Valeu, estou à disposição. Em breve a gente vai ter novidade aí, vamos voltar com o meu programa Corintianismo com Credibilidade na Rádio Coringão, a partir de março. Oh, que legal. Então, estamos aí. De que dia? Já tem programação? Não, vamos fechar ainda. Vai concorrer com o Sex Time no show de madrugada, assim, não? Provavelmente. Tá. Não, vai ter live com a novela. Tá. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Cidade de Guarulhos em parceria com a Rádio Coringão. Na técnica tivemos Marcos Floriano, Adalberto, Aline Cunha, Rodolfo Pellegrini, ele manda nesse. Rodolfo Pellegrini também esteve aqui. Na produção, reportagem de pautas, os alunos David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, a coordenação do curso é de Flávio Denado Delgado. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá e... Como diz aí, dona Wanda? Wanda, né? Dona Wanda. Fala aí, dona Wanda. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leia Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.